Gabriel Medina! Two-time world champion Gabriel Medina, the winner of the Rip Curl Rottnest Search presented by Korea. Salve galera do Surf TV, começando mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Como sempre, Salvador Lamas. Beleza, e como sempre também junto da Billabong, da HB, da Texel, da Endodreams Tours, da Soulfins e do Site Waves. E Salvador, Soulfins, hein, cara? Soulfins, sei que tá vindo um foguete novo, rapaz. Soulfins chegou pra mim. Ô, que maravilha, hein, Carlinhos? Maneiríssimo, ó. Foguetinho vindo lá de Baía Formosa, Pois da terra é. do Ítalo. Boa. Flydeck Surfboard vai mandar uma máquina pra mim. Boa, Pô, cara. sensacional, strapzinho. Ainda vem uma parafinazinha aqui, né? Sim, pô, excelente, Opa. cara, excelente. Só Vou uso testar. ela também. Vou testar, Vai maravilha. gostar. Você que Indica, tá sempre galera. dentro d'água, né? Inclusive viu umas imagens suas, hein? Tá, quando dá, a gente tá na água, né? Desestressar. Pois é. Vou deixar isso no meu colo, tá? Pra você não pegar de volta. Conheço Carlinhos. Mas é isso, cara. Salvador, Gabriel Medina, impressionante, né? Não é de agora, claro. novidade. Mas, pô, 5 etapas no circuito, 4 finais, 2 vitórias, 2 vices, mais de 8 mil pontos à frente do segundo colocado. O que falar mais do Medina? Não fala nada, né, cara? Ele tá alguns anos ele já tá com essa hegemonia, estando ali no ranking final entre os 3 primeiros, né? E esse ano ele entrou forte, pé direito, foi quem se encaixou nesse mar difícil, né? Como o próprio Adriano de Souza nos deu uma entrevista falando que é uma onda esquisita, difícil de ser surfada, e realmente é. A gente via atletas com notas assim muito boas na bateria e na outra já não estava se encaixando muito bem, faltando uma segunda nota. E o Medina, desde o primeiro dia, vinha ali, pô, constante, conhecendo, se adaptando fácil e deu no que deu, né? Carregou mais um caneco pro Brasil. Pois é, né, cara? O campeonato ali começou meio mal, né? Com séries muito demoradas. Como aí você acabou de falar, na onda estranha, né? Os caras errando, dando algumas enterradas, mas assim, deu pra ver que a onda realmente é difícil de surfar, né? Agora, os últimos 2 dias eu gostei. Sim. O penúltimo dia já com ondas bem legais, o último também não tão boas quanto no penúltimo, mas acho que deu pra melhorar, né? E uma esquerda no tour, né? Sim, sim, é uma onda difícil, né? Era novidade para todo mundo, novidade para os atletas, novidade para os juízes. Não tinha muito tempo para treinar, até porque eles ficavam distantes desse pico. Chegava de manhã, imagina ali todo mundo treinando, uma onda que demorava a vir. Como devia ser difícil você conseguir pegar uma onda, né? Mesmo você sendo atleta do tour ali, mas tem aquela disputa ali para treinar cedo. Então, difícil essa adaptação. A adaptação, na verdade, era durante o campeonato. Não teve aquela vamos antes para lá, ficar mais tempo, não tinha como, né? Foi bem ali, imediatista a etapa, vamos dizer assim, em relação à treinabilidade no local. Então as descobertas foram feitas muitas vezes durante a bateria. A prancha ideal, o aquilo ideal. A gente viu isso no feminino A gente também. viu vários surfistas trocando de prancha ao longo das disputas. Sim, sim. E é normal, mas igualdade para todos, né? Todo mundo estava na mesma situação. Então, Pois é. Agora, cara, e performance? O que você achou no geral, né? E só para falar do Brasil, né, a gente teve o Ítalo na semifinal com o Medina, ficou em terceiro, e o Miguel Pulpo também, que pegou muito, né? Ficou em quinto, né? Mas no geral também, além dos brasileiros, como é que você viu a performance lá nessa ilha australiana? cara, para ser bem sincero, eu acho que essa etapa muito atleta vai querer usar como descarte, não só por pontos, mas também porque não conseguiu se dar bem, mostrar o que realmente sabe. A gente via ali seguindo a perna australiana, o desempenho de cada um, e chegou lá. A gente viu o próprio Felipe saiu da vitória na etapa, né? A Tati com a vitória da outra etapa. Tati saiu chorando aquela da água, não teve adaptação, oportunidade, né, cara? Exatamente. Difícil a etapa, entendeu? Mas também interessante, é uma experiência nova que o surf proporciona. Para os juízes também, qual é aquela onda melhor do dia, entendeu? Aquela onda que está proporcionando maior radicalidade, mais difícil, mais crítico. Difícil essa adaptação para todos. Pois é, a gente vai se aprofundar também nesse episódio aqui, né, sobre o julgamento. Sim, né? sim. E pelo que me falaram, né, o swell deu onda, mas não era a direção ideal. Então, uma difícil leitura daquela onda. Você vê que os atletas davam a primeira manobra quando a onda era um pouco mais longa, a segunda manobra, uma manobra mais de transição para chegar numa junção que era uma junção muito difícil, porque chegava numa pedra, tinha uma turbulência e o lip virava rápido e às vezes com um degrau. Então, você viu que alguns atletas em algumas baterias matavam a onda na segunda manobra, não ia nem para a terceira. Que ali já conseguiram as manobras em vez de ir para frente na segunda, finalizava na segunda
e já matava com uma boa pontuação. Então, Boas notas saíram assim, Isso, né? Inclusive isso. no critério excelente. Exatamente, mas também tinha onda que ia pra frente, não? Você faz a leitura dela e fala, caramba, vou chegar lá, vou fazer um número maior de manobra, vou ser mais radical, e às vezes não acontecia, era uma surpresa. E tinha que mudar a forma de ler e colocar essa estratégia em prática em curto espaço de tempo. Pois é, né, cara? Ainda sobre performance aí, surfistas que saíram ali bem chateados, né? Eu lembro bem do George Smith, que perdeu por Julian Wilson, né? Lembrando que na etapa anterior ele virou nos segundos finais e deixou o Julian ali fora meio sem entender o que tinha acontecido. Dessa vez ele perdeu, né? E foi no dia que eles fizeram a chamada e rolaram apenas 3 baterias, as 3 primeiras das oitavas. Realmente estava demorando muito, né? Agora no último dia também de performance, a Tyler Wright, cara, o que aconteceu com ela? Ela até conseguiu fazer uma onda, 2 manobras ali, a primeira meio estranha. E caiu no drop, caiu em cavada, chegava atrasada nas manobras, né? Foi um dia complicado e até para falar que a Sally Fitzgibbons, parabéns para ela também, australiana, que venceu no dia, cara, contando, surfou bem e contou também com a Tyler Wright pegando muito mal e com a Francida Johanne Defeu, que passou bem pela Carissa Moore na semi e na final também não conseguiu andar, né? Acho que qualquer um que surfasse contra a Sally naquele dia não ia arrumar nada. Exatamente, mas é aquilo que a gente já comentou, estava muito difícil aquela onda, se adaptar, entendeu? Era uma nova adaptação a cada bateria. A gente viu no profissional também acontecer isso, a própria bateria tão esperada do Ítalo e o Medina, né? O Ítalo não conseguiu desenvolver muitos aéreos dele. Não teve uma segunda onda. Não teve uma segunda onda. Essa espera de tempo de bateria, como a bateria do Jorge e o Julian Wilson, né? O Julian surfando muito bem, diferente das outras etapas, se encaixou muito bem com a prancha. Foi muito pro aéreo, hein, cara? Sim, surfou bem, entendeu? Com a prancha fácil no pé, tava fluido. Como o Mineiro também tava muito fluido. Baterias que a gente vai comentar, essa do Mineiro. É, a do Mineiro, a derrota dele pro Ítalo. Isso, pro Ítalo. E eu achei muito bom o surf do Julian nesse campeonato, apesar de perder logo ali. Mas acontece, a bateria ali, tava 3 baterias no dia, série demorada demais, tiveram que parar o evento. Mas igualdade para todos. Tava na água, não tem o que reclamar, entendeu? Bom, já disse aqui que nesse episódio a gente vai ter assim, um estudo melhor de algumas baterias, inclusive dessa do Ítalo com o Adriano, né? Será que o resultado foi justo? O Salvador vai dar uma esmiuçada ali. E, cara, aconteceram 2 coisas com esportes que não o surf, que eu acho que dá pra gente trazer pro debate aqui. Um foi a Simone Biles, a ginasta, que bizarra, né? A melhor do mundo ainda, acredito. E ela participou de um evento agora, fez uma manobra que nenhuma menina tinha feito em competição, recebeu uma nota muito alta, maior para aquele tipo acho que é de risco, mas ela achou muito baixa. Reclamou pra caramba e tal. E há alguns anos ela também fez uma manobra ali, um rodopio ali, que nenhuma menina tinha feito, e também recebeu uma nota que ela não gostou e simplesmente ela parou de fazer aquela manobra, disse que não valia a pena. Isso pode acontecer com o surf na questão dos aéreos, cara. A gente viu na semifinal o Ítalo e o Medina, o Ítalo tentando aéreos bizarros, cara, bizarros. Não acertou. O Medina também, ao longo da disputa, tentou um aéreo também muito alto, cara. A gente pode frear isso desses caras? Eu não diria frear, né? Porque isso já tá na essência do atleta. Você vê os caras surfando no surf treino, os caras estão dando aéreo o tempo inteiro. Faz parte do repertório de manobras, ele se sente bem fazendo aquela manobra. Diferente um pouco da ginástica, que ele tá o solo tá firme, tá duro ali, pode realmente se lesionar, como no surf também. Mas a gente tem a variação de condições de onda, tamanho, se vai ser tubo, se vai ser mais aéreo, então ele não vai deixar de ter. Mas como a gente vem sempre frisado, né, o grau de exigência na hora de avaliar um aéreo, ele está sendo maior do que o grau de exigência na hora de avaliar manobras de borda. Entendeu? Então isso tem que ser colocado em questão para os juízes, que, como a gente já frisou, né, o aéreo é mais difícil de ser executado do que uma manobra de borda. É lógico que vai depender do tamanho da onda, onde atacou aquela manobra, mas você pondo na mesma condição uma pessoa que consegue sair da onda, executar um giro com qualidade e retornar a essa onda, é mais difícil do que você bater e continuar dentro da onda. Então, o quanto vai chegar de diferença de pontuação ali? Isso tem que ser bem trabalhado para que você não chegue lá na frente e prejudique um grande resultado, porque, esse aéreo foi mais ou menos porque foi muito mais crítico na avaliação do movimento do que seria numa manobra de borda. Então, parar de fazer, acredito que não, mas, entendeu? Mudar sim a forma de avaliar a manobra de borda e o aéreo. Boa. Se equiparar, né?
Cara, outra pergunta que eu quero te fazer agora é com o skate, né? A gente teve uma etapa do Mundial e um norte-americano fez a volta dele lá e principalmente os brasileiros acharam que a nota que ele recebeu foi muito baixa. E eles fizeram um protesto, o protesto foi o seguinte, na hora da volta deles, eles não fizeram assim, fizeram a volta, mas sem manobrar, ficaram brincando e tal. E um deles era o Pedro Barros, inclusive, que deu uma entrevista no final falando que aquilo foi realmente um protesto, inclusive deu uma criticada nos juízes, enfim. Como é que você viu isso? E se você enxerga que isso pode acontecer, esse tipo de protesto no mundo do surf, cara? Poder pode, mas não vai acontecer isso durante a competição, entendeu? Durante a bateria. Ali a gente sabe que o time brasileiro é até comentado pelos gringos, né? Que é o time muito unido, eles estão fora da bateria, estão assistindo, o brasileiro está torcendo pela vitória, mas na hora que eles colocam a lycra e vão disputar entre si, cada um faz a tua apresentação. Não vai voltar um cara da onda lá e vai falar, meu amigo, esse seu 8 era 10, pô, que é isso? Eu não vai reclamar pelo outro. Isso não serve pela forma que é a competição, pelo tipo de competição e pela história, né, do esporte. O skate sempre foi essa coisa de você dar sua manobra, você dar sua volta, eu vou dar minha volta depois, achando a sua sensacional, vou bater palma, entendeu? Vou chegar junto ali, vou tentar ser melhor que você. É diferente o formato e como é essa convivência na competição. Mas sim, acredito que essa tipo assim, a reunião do conselho lá com os juízes e começar a fazer essa discussão em relação ao julgamento do aéreo, entendeu? Como é que tem que ser levado durante a competição. Porque historicamente isso já aconteceu, né? Se você for pegar a história dos campeões mundiais, seja nacionais ou mundiais, o surf de fundo, né? Aquele que a gente sempre fala que não há troca de borda, muita inversão, teve o seu valor no período do surf que os caras que surfavam de borda não conseguiam tantas notas. Até tinha atletas que davam aéreo, mas o aéreo então não tinha esse peso que poderia ter na época, então ele ficou meio adormecido. Chegou a era Kelly Slater, com toda aquela leva de excelentes surfistas, e os caras mostraram que sim, o aéreo precisa ser bem pontuado, sim, o surfista de borda precisa ser bem pontuado. E começou a haver uma mudança nos juízes para o julgamento. É normal, é a evolução natural do esporte. E aí a gente teve, com isso, o que aconteceu, fez com que a nova geração, que estava sendo criada, que é o Brazilian Storm, surfasse dando aéreo, sabendo que o aéreo era uma manobra que poderia dar uma boa pontuação. Até teve uma geração que aéreo ganhava muita pontuação. E aí começou a ver, não, peraí, e quem surfa de borda? Não ganha mais ponto, é só descer a onda, percorrer a onda inteira, dar um aéreo no final dela, eu vou ganhar sempre uma nota maior de um cara que veio fazendo flow, a troca de borda, aproveitou toda a extensão da onda. Vamos separar o joio do trigo e aproximar isso aí. Beleza, houve essa mudança. Mas foi interessante que você criou uma geração de aerialistas no mundo inteiro. E isso teve uma ajuda muito grande dos técnicos que viram, né, observaram e ajudaram esses novos atletas, né, a colocar essa manobra no repertório. Hoje a gente está tendo essa mudança. Novamente o aéreo está aí com muita força, só que ele está difícil de ganhar uma boa pontuação. Eles estão dando aéreo na parte mais difícil da onda, estão dando aéreo com maiores inversões, voando mais alto, mas nem sempre recebe a mesma nota que a de borda. Então isso precisa já começar a se atentar para não prejudicar, entendeu, essa geração que está presente executando esse tipo de surf. Boa, agora a gente já vai partir para esse seu estudo aí de algumas baterias polêmicas, né, como a derrota também, né, além da bateria do Ítalo com o Adriano, tem também a derrota do Miguel para o Lia. Sim. Enfim, tem algumas baterias aí para a gente estudar um pouco melhor com o Salvador, que vai mostrar manobras e tudo mais, mas no geral, o que você achou do julgamento? No geral, eu gostei do julgamento. Tá? As outras etapas eu achei mais complicado, entendeu? O que eu percebi é que houve uma nota que poderia sair um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Ela não saiu exatamente aquilo ali na comparação, mas o resultado final que importa saiu positivo. Teve uma bateria ou outra que poderia ter saído outro resultado, no meu ponto de vista, mas é difícil você chegar a dizer esse seria o resultado correto, porque não tem como ser correto. Eu estou vendo na televisão, estou fazendo análise depois, uma análise com calma, diferente de quem está sentado num palanque, tendo que julgar a nota rápido ali, ele tem que dar a nota para o atleta, ele tem que dar a nota para a mídia, ele tem que ter uma decisão ali de fração de segundos, não dá para ficar segurando, fazer uma mesa redonda. Então aquilo tem um feeling, tem um conhecimento, tem um momento, tem a história que está sendo criada, construída no campeonato, para ele dar aquela nota numa fração de segundos. Então é muito fácil ficar jogando pedra daqui. Sentar no palanque e começar a fazer um julgamento é bem difícil. Eu já vi atletas profissionais subirem no palanque para brincar de julgamento e falar, caraca, como é que vocês conseguem? E olha que no circuito mundial você está no nível
AA, né? Tá no extremo ali. Então, é bem mais detalhe para ser desmiuçado ali e dar a melhor nota, a nota mais próxima do que eles acreditam. Então, é o meu ponto de vista. Alguns resultados poderiam ser diferentes, sim, mas o que mais me impressionou foi mesmo essa disparidade de algumas baterias, a nota mais alta ou mais baixa. Mas, no geral, gostei muito do julgamento. Achei um julgamento bem regular, condição difícil para os juízes também, descobrindo como seria aquela onda, qual era a parte mais crítica da onda, qual era a onda que tinha mais potencial. São coisas que a gente não consegue ver na televisão, mas ao vivo, sim, faz uma grande diferença. Pois é. Houve uma grande reclamação, principalmente no penúltimo dia, né, quando rolaram as 5 últimas baterias das oitavas e todas das quartas masculinas. A galera reclamou demais nas mídias sociais, um falatório, no fórum do Waves, né, que tem uma participação gigantesca também, muita gente falando. E até por isso que agora a gente vai aproveitar aqui o Salvador Lamas, com toda a sua experiência, vai mostrar a opinião dele com algumas baterias que a gente selecionou. Vamos lá? Vamos lá. Partiu. Isso aí, partiu. Vamos analisar agora algumas baterias, começando pelo round 3, uma bateria super interessante do Morgan, né, que fez a final com o David Silva. Vamos lá numa velocidade menor do vídeo para melhor entendimento. Ele dá um bom bottom, o David Silva ataca, mas a prancha voltando de fundo, ele não faz essa inversão de borda. Novamente, uma excelente cavada e uma manobra para frente. Ele foi, no meu ponto de vista, ele foi bem pontuado, esse 6,5, pelo tipo de ataque que ele fez. Não houve uma análise aprofundada do primeiro, segundo e terceiro momento na execução da manobra, que é o bottom, o ataque vertical na parte crítica e essa troca inversão de borda. Acabou sendo premiado com 6,5. Aí o Morgan, né, 7,5 nessa onda. Também consegue um movimento bem alongado, aí entra bem vertical, já invertendo a prancha para dentro. Novamente, ó, só troca de borda, traz a prancha para dentro da onda. Essas duas manobras foram excelentes, muito dentro do critério. Ainda acertam uma junção bem difícil naquela terceira sessão bem crítica. Foi premiado com 7,5. Eu acho uma pequena diferença de 1 ponto por 6,5 do David Silva. Poderia ser uma nota mais alta ou a do David Silva uma nota menor. A segunda onda do somatório do David 5,67 sai com uma rasgada muito boa, trazendo para dentro da onda. Já uma segunda manobra, ó, ele já consegue um pouco mais de inversão. E uma terceira mais curta, a onda já fechando, um 5,67. Essa onda, comparada com a anterior 6,5 dele, eu teria trocado. Eu estaria 6,5 nessa onda, na minha opinião, e aquela onda anterior 5,67. Então, trocou a nota ali, tá dentro do somatório, o somatório está adequado. Essa segunda onda do somatório do Morgan é 5,07. Uma onda que para mim sai uma nota baixa em relação aos outros somatórios do David, uma rasgada bem com bastante amplitude lá na parte crítica. Novamente, ó, puxa, fica um pouco reto com a prancha, mas porque a onda estava bem buraco, e já emenda a terceira manobra naquela situação, naquela seção em que a onda vira, né, tem pedra embaixo, meio turbulento. Essa onda, no meu ponto de vista, está melhor do que o 5, que saiu 5,67, né? Naquela onda poderia estar 6,5, e a outra onda aqui saiu 6,5, 5,67, e essa onda melhor do que a onda do David Silva. Então, um resultado perfeito, entendeu? Pequenas diferenças de notas ali, um pouco mais poderia ser uma, poderia ser outra, mas o resultado positivo. Essa bateria do Ítalo contra o Adriano, né? Ele abre essa bateria com 2 movimentos muito bonitos, rasgadas fortes, né? Com inversão para dentro da onda. A primeira bem difícil. Já emenda ali na borda da prancha, o bottom ó, entra novamente, puxa para dentro. E finaliza um terceiro movimento, já mais difícil, a cavada não foi tão legal, entrou de fundo, naquela seção mais difícil da onda. 7,27 era a referência. Em seguida, o Adriano pega uma boa onda da série, uma onda bem power. Ele consegue um conjunto de manobras bem moderna, né? Essa facilidade que ele tem de inverter a prancha para dentro da onda, entrar bem na parte crítica. Essa segunda manobra bem forte, a onda já virando. Ele bate bem forte no lip, puxa para dentro e na troca de borda já vai naquela fase difícil da onda, entra lá com esse floater batida caindo para frente com total segurança. Saiu 7,5 essa onda. A referência que a gente tinha é o 7,27 do Ítalo, com as duas rasgadas e a terceira manobra ali de fundo na junção. No meu ponto de vista, essa onda poderia já ter saído de muito boa para um excelente. Foi uma pegada diferente, era uma onda maior naquele dia, já tinha as referências das baterias anteriores, ela tinha um pouquinho mais de diferença, se não fosse o excelente, mas muito próximo ali, um pouco mais distante desse 7,27 do Ítalo.
O Ítalo depois com o surf inovador e progressivo, né? Ele consegue dar um aéreo numa parte muito difícil da onda, apesar do aéreo ter sido com a prancha um pouco flat, mas ele consegue percorrer uma distância muito longa na onda e consegue cair. Teve um desequilíbrio, pequeno desequilíbrio, mas pelo grau de dificuldade, ele percorre muito essa onda e consegue completar a manobra. Conseguiu ali um 7,43, melhor que a primeira onda dele e abaixo da onda do Adriano. Estaria ali próximo, saiu uma nota boa assim, uma onda difícil de ser julgada pelo approach dele. Aí começa a ver aquele detalhe do como foi o giro, se a prancha estava mais de fundo, mas você tem que levar em consideração como estava a onda também, como ele atacou, em que parte ele atacou. Estava muito difícil, percorreu uma distância muito longa à frente e já caiu na base dela. Uma nota muito boa. E aí tem a última onda do Adriano para entrar no somatório, também com aquele surf dele, né, de borda muito forte, com bastante inversão, entrando bem na parte crítica da onda. Você vê que ele consegue sempre chutar a rabeta. Essa onda, para mim, para ser comparada com a primeira onda do somatório do Ítalo, né? Saiu uma pontuação, no meu ponto de vista, ao meu ver, um pouco baixo, 6,77. Ela poderia estar próximo ao 7 aí, ou um 7 raso também. Minha opinião, essa foi uma única bateria até esse momento do campeonato que eu achei que, no meu ponto de vista, para alguns juízes, a vitória poderia ser dada para o Adriano. O Ítalo teve o inovador e o progressivo, né? Com esse aéreo aí muito difícil, bem complexo, mas o Adriano teve um moderno com uso de borda bem radical, bem dentro do critério. Então a matemática alguns juízes deram para o Adriano, outros deram para o Ítalo. Dessa vez eu estaria com a vitória do Adriano com um surf borda, um surf moderno e um surf bem radical. Essa bateria das oitavas, né, do Mickey Wright contra o Conner Coffey foi uma bateria para mim que foi julgado com umas notas mais altas. O parâmetro inicial levou que essa bateria fosse toda julgada mais alta. Se você fosse levar as referências anteriores, ia dizer, poxa, como tirou um excelente nessa onda. Então, a referência dela foi quem levou a ser julgada dessa forma. A gente tem a primeira onda do somatório como referência, essa do Mickey Wright. Ele dá uma rasgada no buraco já para ajeitar para o tubo. Só que esse tubo ele teve 1 segundo na velocidade normal que ele ficou encoberto. Depois ele aparece a onda inteira. Ele já saiu com 6 pontos nessa onda. Super bem julgado. Uma nota bem alta, no meu ponto de vista, para o que foi executado na onda. Se a gente trouxer algumas outras referências, a gente vê que para tirar 6 pontos não era tão fácil assim. Tem essa onda aí do Conner Coffey, que ficou pequena diferença em relação à onda do Mickey Wright, uma rasgada como a do Adriano, bem na parte crítica. Ele já consegue de novo entrar bem vertical debaixo da onda. E essa onda saiu 6,90. No meu ponto de vista, uma onda um pouco baixa. Essa terceira ele cai, ele não consegue completar, mas as duas primeiras foram muito bem executadas. Se a gente pegar essas duas manobras e comparar com a onda do Mickey Wright, ele não tem nenhum ponto de diferença foi dado aqui. Então, ele começou nessa onda sendo um pouco prejudicado. Mas vamos ver o andamento da bateria aí. Depois vem a onda também do Conner Coffey, né? O high score 8,33. Ficou alta essa nota. Tudo bem, poderia chegar no excelente, sim, bem difícil. Ele consegue surfar muito na parte crítica e radical da onda e entra novamente bem vertical, a onda bem em pé. Eu falo alto 8,33 em relação ao que a gente estava vendo dentro do campeonato, mas nessa bateria, pelo que já tinha saído de nota, encaixava assim esse 8,33. Nas outras baterias ele estaria num 7 alto aí. E a outra onda do somatório do Mickey Wright, também com duas manobras, ele consegue um 7,5, tá ali uma nota muito boa. Ele entra bem vertical também na primeira, a onda já virando, e a onda agora já fechando, ele consegue entrar por baixo do lip, bem difícil, bem crítico, muito radical, e a nota saiu ali bem justa, esse 7,5. Então o resultado para mim, perfeito. A vitória do Conner Coffey, segundo o Mickey Wright, podendo ter uma diferença aí, poderia até ser um pouquinho maior, mas perfeito esse resultado. Vamos ver agora a bateria do Miguel com o Liam O'Brien, uma bateria muito comentada pelo resultado, né? Uma bateria super disputada, mais disputada, se eu não me engano, do evento. Vamos agora fazer uma análise mais aprofundada nela para entender o porquê desse resultado, quem deveria ter levado. O Miguel abre com um 7,5, ele consegue uma sequência de manobra nessa primeira rasgada dele. Ele tem que encurtar um pouco no final do movimento para ganhar a onda, ele já troca logo essa borda. Faz 2 movimentos ali na cavada e entra ali, ó, bem vertical, jogando a rabeta. E já emenda numa junção também muito boa, a onda fechando.
7,5 essa onda, uma sequência 1, 2, 3 manobras bem executadas. Uma nota para o que estava no campeonato muito boa, esse 7,5. A segunda onda dele, o somatório, a meu ver, ficou um pouco alta. Ele entra no primeiro movimento e fica um pouco preso no lip para conseguir voltar da manobra. E depois fica embaixo, cavando embaixo, batendo a prancha, para depois chegar numa onda espumada ali no final e dar uma manobra batida para frente. Uma nota um pouco alta para o que foi feito nessa onda, porque a gente estava vendo na história do campeonato. As manobras, a primeira manobra ficou um pouco preso em cima do lip na volta, e a segunda manobra na junção ficou embaixo ali. Não teve aquele movimento que a gente comentou nas outras do Konnerkoff, do Adriano, de dar um bottom único, vai lá, faz todo o movimento de curva, né, de S. Ele ficou embaixo procurando o momento e entrou ali na junção para ganhar velocidade, para completar ela jogando mais à frente, e recebeu um 5,33. E aí vem a onda do Liam, né? Essa onda a gente tem ela de lado, ele ataca 3 vezes nessa onda, ele tem um bottom muito bonito, muito longo e entra bem vertical. Não faz tanto a inversão, mas consegue entrar muito na parte crítica da onda. Ele consegue cavar, ó, e entra bem na parte crítica, puxa essa prancha para dentro. Troca só de borda, que isso é importante, e faz essa rabetada, ganhando um 6,90. A gente tem um 7,50 do Miguel, tem o 5,33... E agora esse 6,90, que está por ali, está entre uma e outra média. Ele tem essa facilidade de cavar e entrar radical na onda. Às vezes ele pega por esse excesso de cavada e não chega com tanta velocidade no lip, mas sempre atacando a parte crítica da onda. E a segunda onda do somatório dele, o 6,33, também uma onda maior, entra um pouco preso ali no lip, mas numa parte bem radical, já faz o bottom aparecendo as quilhas e entra novamente na parte crítica, bem vertical, puxando para dentro, não com muita inversão. 6,33 nessa onda. Se a gente for fazer uma análise das 4 ondas surfadas, o Liam teve um ataque mais vertical, as ondas mais fechadas, mais difíceis de ser surfada, com mais crítico, e o Miguel com a onda mais alongada, rasgada, né, naquela onda, depois uma batida e aquela junção, que foi o 7,5, a maior onda da bateria, a maior nota da bateria, e o 5,33 dele, que é uma onda que, no meu ver, foi bem julgada dentro do contexto da bateria. Então, também eu concordo com quem achou que a vitória foi do Liam Bryan e não do Miguel Pupo, mas muito próximo ali. Alguns juízes deram para o Miguel, outros deram para o Liam. Eu estaria nessa bateria com o Liam Bryan também. Vamos analisar agora a bateria das quartas de finais do Medina contra o Konnerkoff. Um resultado bem apertado ali, a vitória do Medina. Vamos agora ver como ela se desenrolou. Essa onda do Konnerkoff, ele tem um surf power, né? Ele consegue fazer longas cavadas, entrar na parte bem crítica da onda, invertendo a prancha para dentro e deixa a prancha correr, ó, descer. Isso é uma virtude, alongar esse movimento na mesma troca de borda, puxa para dentro, um pouco preso ali no finalzinho dela e entra agora no lip naquela parte mais difícil da onda, consegue segurança, completa a manobra, ganha um 6,83. Então isso era uma referência inicial da bateria. E aí vem a sequência de ondas do Medina para a gente conseguir entender melhor. O Medina também com seu surf bem moderno, né, progressivo, consegue fazer uma boa rasgada, um pouco deslizando o fundo da prancha. Faz essa segunda manobra, uma batida também numa parte bem crítica. Uma onda ali se equiparando com 6,83 do Konnerkoff. Mais uma boa rasgada e completa agora uma pequena manobra de junção e uma pequena rasgadinha, né? E um aéreo ali já no finalzinho da onda, naquela parte mais mastigada na onda, vamos dizer assim, né? Vamos ver agora essa onda dele de lado, né? Uma boa rasgada, ele já troca logo de borda ali, de posição na prancha, né? Para já fazer o segundo ataque. Ele consegue fazer essa prancha deslizar bem de quilha, né? Na água. Uma onda difícil, né? De ser executada, né? Ele tem essa facilidade, né? Parece ser fácil quando ele está fazendo. E deram 6,80 nessa onda. É uma onda ali que fizeram a comparação com a onda do Conner. Alguns juízes deram a mais, eu também estaria um pouco melhor do que aquela onda do Konnerkoff. Apesar da onda do Konnerkoff ter sido boa, né, bem radical, eles estavam priorizando isso, esse ataque na parte crítica, utilizando um pouco mais de inversão. E acredito que tenha sido esse ponto que fez uma diferença ali na nota. Essa segunda onda do Konnerkoff 6,77, um bottom não tão acentuado, né, para ganhar a seção, entre ali quilha de fora, meio de fundo. Passa um tempão embaixo da onda, movimentando a prancha e dá essa manobra aí radical, diferenciada, mas não é uma manobra super moderna, super progressiva, como a gente vê sair com a prancha da onda, né?
Muito bem pontuado esse 677, achei muito alta se você trouxer o 680, o próprio 683 dele. Fizeram assim conseguiram achar, no meu ponto de vista, notas nessa onda que eu não consegui ver. E aí deu aquela emoção na bateria que não havia necessidade. Que a gente tem uma segunda onda aí do Medina, uma onda diferente do que a gente tem visto nas baterias, né? Ele com essa facilidade do moderno, do progressivo, ele consegue fazer um alley-oop numa sessão que com muita velocidade, ele consegue ganhar uma sessão no voo, ele anda bastante, cai com segurança na frente da onda, já desliza e já entra com uma belíssima manobra, aquela rasgada que ele está fazendo com facilidade, já desce na parte crítica e emenda aí na turbulência, né? Esse floater na junção saiu essa onda 7 pontos. Melhor onda da bateria, uma manobra difícil. O que é mais difícil? O 677 do Conner Coffin, com aquela manobra ali da junção, ou essa saída, esse alley-oop do Medina como primeira manobra da onda, a onda com tamanho não estava tão crítico, tudo bem, mas olha como ele completou, a distância que foi percorrida, o resultado sim positivo, vitória do Medina, mas uma diferença de 13,80 a 13,60, não necessitava de tanta emoção nessa bateria, mas o que importa no final é o resultado. E a grande final, né, um domínio total do Medina, o Morgan não conseguiu nem obter uma segunda onda do somatório, com 0,60, né, então o Medina dominou essa bateria, um dia mais difícil, um mar maior, uma leitura diferente da onda, uma onda em alguns momentos mais buraco, mais crítico, mas o Medina com total sintonia com essa onda, já descendo, já atacando a onda com uma batida floater numa parte crítica, uma onda com tamanho, sempre mostrando segurança nas suas manobras, consegue atacar a segunda movimento, forte, chutando a rabeta, descendo, despencando da onda. Então esse domínio na final do Medina foi bastante presente, né? Porque o campeonato no último dia foi um pouco complicado, difícil as condições, as ondas, uma nova adaptação, né? Mas o Medina já estava nessa sintonia e o Morgan não estava conseguindo se encaixar tão bem. Ele teve essa onda aí, o 7,27, o único risco que ele ocasionou, né? Onda também com tamanho, entrou na parte bem crítica, vertical de cabeça para baixo. Linda primeira manobra, de novo, ó, some lá embaixo cavando, entra novamente vertical puxando para dentro. Duas manobras assim excelentes pelo tamanho do mar, um grau de dificuldade incrível e chega nessa parte turbulenta onde explode em cima dele, ó, cospe. Aí pro controle é muito difícil. Ele ainda aparece aqui na frente da onda, mas chega numa fase turbulenta. Esse momento ali com pedra, com o tamanho da onda, direção, não tem nem como chegar muito à frente da onda. E aí fica aquela completou ou não completou. O que ele já fez antes foi o que deu esse 7,27. Esse grau de dificuldade que ele teve aí, diferente do campeonato anterior, onde a onda terminava e deslizava com aquela facilidade. Aí não, quando você terminava era pedra, era onda balançando, a espuma te atrapalhando, e ele mostrou segurança ali no final e depois, numa fração de 1 segundo, a onda engoliu ele. Então a manobra saiu bem justa ali, o 7,27, pelo que ele já tinha feito. Mas como ele não tinha uma segunda manobra, não conseguiu causar um risco maior ao Medina, e o Medina ainda conseguiu um 8,5 para sacramentar a vitória, uma onda bastante grande para o dia, né? Fazendo essa inversão ali de borda, numa parte bem crítica, novamente já entra embaixo do lip, sempre na parte mais crítica, tendo que tirar o peso para completar essa manobra. Então, incontestável a vitória dele. Você viu como a última manobra é difícil, a onda cai rápido, cospe para frente, balança, turbulência. Então, difícil segurar. Na do Morgan, você viu ali que tem um espuma, ele sumiu na espuma, de repente apareceu lá na frente. E aí, a comemoração, né, da esposa, mais o técnico dele, sensacional. Mais uma vitória brasileira aí, e que siga aí com esse dinamismo e essa capacidade de trazer tanta alegria pra gente. Valeu, galera. Igual o Carlinhos, um abraço. Tô aprendendo, hein? Um abraço, né, Salvador? Cara, tá ficando bem, cara. Tô treinando em casa, vai ver. Até o final do circuito, abraço. Mas boa, cara, obrigado aí. Deu pra dar uma clareada bem legal em termos, assim, em cima de várias baterias polêmicas, né? Muito obrigado, é isso, galera. A gente finaliza mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Espero que vocês tenham gostado.
ninguém é dono da razão, né, Salvador? Jamais. E a gente quer ter a opinião de vocês também. Vamos aí debater, colocar nos comentários, trocar aquela ideia maneira. Se tiverem sugestões também para os próximos episódios, a gente está aí para estar ouvindo também e estar trocando essas ideias. Sim, né? sim, a ideia é essa. O canal tem essa porta aberta aí. O Carlinhos recebe material, alguma coisa ele me passa e a gente troca ideias a respeito das respostas. Mas é aquela coisa, vamos fazer um comentário saudável, né? Ninguém aqui é dono da verdade, nem quem está do lado de lá, nem do lado de cá. Pois é. Então é apenas o ponto de vista de cada um com a sua experiência. E a ideia é que é o canal aberto para todos falarem e aproveitarem para mostrar seu ponto de vista. Toca, aqui é assim, o estúdio, toca telefone, tá? Já mandei desligar, tá mesmo desligar. Porra. Mas é isso, Normal. cara. Deve ser o Jano Belo, né? Inclusive. Porra, pois é. Jano Belo, pô, muito obrigado. Ajudou muito. Ajudou demais. Mora na Austrália, fez a entrevista lá com a galera pra gente, acompanhou o Adriano, circuito. Caio. Isso, sempre dando estoque pra gente lá do local. Sensacional. Show de bola. Valeu, até a piscina Até de quando? ondas. Quanto tempo pra gente ir pra piscina? Cara, mês que vem, se eu não me engano, dia 18. Tá tranquilo. 16 ou 18? Vou ter essas férias aí, Vamos ter. até dia 18. Vamos fazer a nossa bateria? Vamos fazer. Já fazer? tô com matéria, já tô aqui, ó. Parafina, strap deck. Tô esperando chegar a prancha lá de Bahia Formosa, fly deck. Essa vai vir foguete, vai vir Vai ser voando. assim, vai ser assim, hein, galera. 3 dias eu surfando e você 15 minutos. Dessa forma, para com talvez isso, eu para com consiga. Valeu, Salvador. Valeu, Lenilson. Obrigado, meu irmão. Valeu, galera. Obrigado aí por estar sempre com a gente com o Surf TV. Até a próxima. Um abraço. Pega. This is for the Make history some noise. books. You're Gary watching comes in on a victory lap to the lead. history as it unfolds here. It's away though. Yeah, 3.5 minutes. All around for Gabriel Medina.